Olha, notícia boa para o mercado imobiliário como um todo. Seja se você está querendo investir, adquirir seu próprio imóvel, né? Ou se você está querendo empreender, investir na etapa mais rentável do mercado imobiliário, que é a incorporação imobiliária. O governo acabou de aprovar, acabou de assinar a nova medida que regula o novo programa do Minha Casa Minha Vida. As novas regras foram aprovadas pelo Senado, pelo Congresso, pelo presidente. E agora uma família pode financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida de até 350 mil reais com prazo de 35 anos para pagar e juros que vão de 4 a 7,66 por ano, que é um valor abaixo da média dos juros do mercado. Ou seja, extremamente interessante. E a meta do governo é extremamente ambiciosa, 2 milhões de novas moradias eles pretendem entregar até 2026. Será que é um bom momento para você adquirir sua casa própria através desse programa? E se você, assim como eu, empreende na etapa mais rentável do mercado imobiliário, através da incorporação imobiliária, será que voltou a ser viável construir casas populares para venda? Então, nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso e o porquê, se você não investir nesse segmento ou se você não adquirir sua casa própria dessa vez, você vai estar perdendo uma grande oportunidade. Olha, eu dividi o conteúdo desse vídeo aqui em 3 partes. Primeira parte, vamos entender as características desse programa, como que ele funciona, como que foi aprovado a partir de agora, porque houve bastante mudança ao longo do caminho. O segundo ponto é você entender se é o momento para você adquirir sua casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. E terceiro, vamos entender se para investidores, para empreendedores no mercado imobiliário, é o momento para ingressar na incorporação imobiliária. E realmente a meta do governo é extremamente ambiciosa, 2 milhões de novas moradias até 2026 é bastante coisa. De onde que vem todo esse dinheiro? Bom, parte desse recurso que vai ser subsidiado para as famílias de menor renda vem do próprio Ministério das Cidades do governo federal. Então é um recurso que vem do governo federal para ser investido na construção civil, na aquisição da casa própria para essas famílias. Parte do valor. E a maior parte do recurso que financia as construções dessas casas é através do FGTS. O FGTS rende em torno de 3% ao ano e ele está sendo emprestado, então, agora para Minha Casa Minha Vida, com juros um pouquinho maior do que isso, 4 a 7,66% ao ano. Ou seja, é uma forma, um funding, um recurso extremamente barato que pode financiar a construção dessas casas e por isso talvez seja tão difícil passar no Senado, no Congresso, a aprovação de uma reforma do FGTS para que ele ao menos rentabilize para você que é CLT, ou servidor público, você que contribui, né, com a Previdência também, que ele renda ao menos a inflação, que ele corrija ao longo do tempo e não somente em torno de 3% ao ano, que é o caso de agora. Mas se ele corrigir mais do que isso, os juros desses programas sociais vai ficar mais caro. Então não é de interesse do governo que você tenha uma remuneração maior pelo teu FGTS, sendo que ele é um fundo de investimento gigantesco, basicamente, né, para financiar segmento popular no Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre o valor de cada uma das faixas desse novo programa, né? Ainda ele continua sendo dividido faixa 1, faixa 2, faixa 3. Tá? O faixa 1 ele tinha sido basicamente paralisado nos últimos anos porque definitivamente não era viável em nenhuma área do Brasil fazer segmento popular através do faixa 1. Faixa 2 ainda estava acontecendo e o faixa 3, né? Mas agora sim, ambos voltaram a se tornar viáveis, claro, a depender da região do país, para empreendedores e também para os adquirentes, para as famílias adquirir. Porque afinal, um produto lá de 190 mil já não era mais tão interessante para uma família que queria adquirir um imóvel. Mas agora mudou isso, então vamos entender cada uma dessas faixas, tá? Faixa 1 e faixa 2, eles vão de imóveis de até 190 mil a 264 mil reais, tá? O valor de subsídio para cada uma dessas classes, para o caso de faixa 1 é até 55 mil, para o faixa 2 também até 55 mil reais. Como que é feito o cálculo de quanto que você poderia pegar de subsídio, tá? Que é uma contrapartida do governo. Depende de quantas pessoas você tem na sua família, de quantos dependentes, depende da cidade e do estado em que você está morando e também depende da sua renda. Para a faixa de renda da faixa 1, tá? Você pode ter uma renda de até 32 mil reais por ano, ou seja, 2.640 reais por mês, tá? Aproximadamente. Para o faixa 2 você consegue financiar se você e sua família, a composição de renda familiar for de até 4.400 reais por mês, tá? Ou somatório disso multiplicado por 12, que é o valor da renda anual. Então o que muda basicamente entre faixa 1 e faixa 2 é a renda a composição de renda dessa família, tá? Já para o faixa 3, a renda pode chegar até 8 mil reais por mês. Então, se você, junto com seu marido, com a sua esposa, se tiver algum filho, se tiver pai,
vocês comporem a renda e tiver uma renda de até R$ 8.000, vocês conseguem financiar o imóvel na faixa 3, de até R$ 350.000. Ou seja, grande parte do país, talvez 90, 95% das cidades, conseguem absorver um produto de até 350 mil, e isso vai ter um espaço para muita gente adquirir a casa própria. Só que tem um porém, tá? Na faixa 3 não tem subsídio, tá? Então você vai fazer um financiamento, você vai dar uma entrada e vai financiar com uma taxa de juros bem mais atrativa, até 35 anos, mas você não tem uma contrapartida do governo para fazer a aquisição do seu imóvel. Lembrando que, se você já tem um imóvel na cidade, se você possui algum bem naquela região, você não se adequa, não se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida, tá? Esse é uma prerrogativas para você fazer um financiamento por esse programa. Sobre os juros do financiamento, ele vai de 4% até 7,66%, ou seja, umas 3 vezes menos do que a média do mercado aí, em grande parte deles. 4%, hoje tem muita gente, inclusive eu, meus investidores, pegando recursos no banco a 11%, 12% ao ano, que é caro para a média da população, mas que é barato pelo que a gente faz com esse dinheiro, que a gente imprime nossos esforços, nossos negócios, e a gente consegue ter um retorno maior lá na frente. Agora, para uma família que está adquirindo a casa própria, 12% ao ano fica bem salgado, e como o cálculo do financiamento é baseado na renda, geralmente ela não consegue adquirir a casa própria, o sonho que ela tinha, em virtude de uma taxa de juros muito elevada. Mas como está em 4, 5, 6, a depender da faixa que você vai se enquadrar, você vai ter uma taxa de juros bem mais atrativa, e mesmo sendo 7,66, que é a taxa de juros mais alta, extremamente atrativa. Por exemplo, durante a pandemia, 2020, 2021, nós estávamos com a taxa básica de juros, a Selic, a 2% ao ano, e mesmo assim tinha gente fazendo financiamentos no geral, tá? De aquisição de imóveis a 6,5%, 7%, na melhor das hipóteses, tá? Onde foi a taxa de juros mais baixa que o Brasil teve na história. E agora está conseguindo financiar um imóvel popular com uma taxa de juros semelhante àquela época, ou seja, extremamente interessante. Outro ponto interessante desse programa é o prazo para pagamento, que vai até 420 meses. Dividindo isso por 12, chega a 35 anos. Ou seja, o valor da sua parcela é menor em virtude dela ser dividida por mais tempo. Então, a parcela cabe no seu bolso em grande parte dos casos. Presta atenção. Em grande parte dos casos, a parcela da aquisição desse teu imóvel vai ser igual ou menor do que o aluguel que você pagaria por um bem semelhante àquele lá. Ou seja, aí vale muito a pena. E mesmo se for um pouco maior, pensa assim, você vai estar pagando um pouquinho mais, como se fosse teu aluguel, mas lá no final o imóvel vai ser seu. Ah, mas é 30 anos, 35 anos para pagar esse imóvel. Olha só, a média no Brasil de quitação de um financiamento é em torno de 7, 8 anos. Ou seja, provavelmente, dentro desse período, você vai continuar estudando. Você vai continuar sendo promovido no seu emprego ou no seu negócio, vai prosperar, né? Você não vai ficar estagnado com a sua renda, mas a parcela vai continuar. Então, se o teu conhecimento, se o teu trabalho, se os teus esforços vão te gerar mais renda, isso vai fazer com que você quite esse financiamento mais rápido e não tome todo esse tempo. Dentro desses 5, dentro desses 7, dentro desses 10 anos que você vai levar para quitar esse imóvel, ele vai valorizar. E você não vai ter gastado seu dinheiro com um aluguel, você vai ter investido num bem, então você vai ter um patrimônio lá na frente, daqui 5, daqui 10 anos. É exatamente isso que eu bato muito na tecla de vocês que participam lá, que são membros da plataforma CP, do Construindo Patrimônio. Você adquirir o seu bem é uma poupança forçada, é uma previdência privada. Isso aí sairia pelo ralo se você estivesse pagando aluguel. Essa não é a mesma regra para quem está investindo, como eu, por exemplo, eu construo casas para venda, então faz muito mais sentido eu pagar aluguel, porque o meu recurso é muito mais bem investido na construção de novos empreendimentos. Mas se você tem um emprego, se você é servidor público, se você tem aí uma renda previsível pela frente e não tem um lugar para você investir teu capital que renda 30%, 40% ao ano, né, que é empreendendo, faz muito sentido você adquirir seu imóvel próprio, que é uma poupança forçada, você não vai estar gastando aluguel. Daqui 5, 7 anos ele valorizou bastante e você já quitou esse bem, ele é seu, que você pode dar de entrada, se você quiser, para uma casa ainda melhor, para um apartamento melhor e assim por diante, tá? Então sim, vale muito a pena, se você se enquadra dentro desse programa, você adquirir sua casa, seu apartamento neste momento, porque você vai fazer um bom negócio em termos de prazo, em termos de taxa de juros, em termos de subsídios, se você se encaixar, em termos da própria valorização do bem ao longo do tempo, em termos da correlação entre aluguel versus a parcela do imóvel, tá? Cai para dentro,
porque você vai me agradecer daqui a alguns anos por causa disso. E mais uma coisa, eu gostaria de entender a sua opinião sobre a aquisição da casa própria, porque nos últimos anos nós tivemos uma enxurrada de conteúdo sobre não compre o seu imóvel próprio, né? Muita galera do mercado financeiro querendo, claro, levar você lá para fundos de investimento imobiliário, para outros investimentos, né? Talvez com intenções muito boas lá no final, mas que na prática não é o que se reflete na população, que a aquisição da casa própria, além de ser o maior sonho do brasileiro, além de ser uma sensação de segurança, de estabilidade, que transcende o ganho financeiro, é também assertivo do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de rentabilidade, porque é uma poupança forçada, é uma forma de você construir seu patrimônio, né, como se fosse lá você tendo que pagar a sua previdência privada todo mês de forma compulsória, tá? E o teu imóvel, aquele boleto que cai embaixo da sua porta, que vem por e-mail, que vem no WhatsApp, que a parcela do seu imóvel é a maior motivação que uma pessoa tem que ter. Porque às vezes a cenoura, né, se ela não tá na frente do coelho, né, se ele não vai buscar pela motivação, pelo prazer, ela vem atrás, ela vem com a dor, né? Então às vezes a gente tem que ser motivado pela pressão de um boleto para ser pago para a gente fazer algo na vida. E vai lá, acontece, funciona. Então, se não for pelo prazer, que seja pela dor. Se não for pela cenoura na frente, que seja por trás. Mas o que importa no final das contas, é você construir seu patrimônio para você alcançar sua liberdade financeira ou ao menos para você ter um melhor padrão de vida lá na frente, concorda? E caso você queira entender um pouco mais sobre a aquisição da casa própria, fazer cálculos, entender os pormenores de uma aquisição dessa, eu gravei um curso lá dentro da plataforma do CP, detalhadamente com uma planilha totalmente automatizada para você comparar se vale a pena você investir enquanto você paga aluguel, investir numa renda fixa, investir em fundo de investimento, se vale a pena você adquirir um terreno e construir a casa própria versus comprar um imóvel de alguém que está construindo para você. Enfim, tudo o que você precisa saber sobre a aquisição da casa própria, tem um curso entre vários que tem lá na plataforma para você aprender a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através do mercado imobiliário até alcançar a liberdade financeira ou até você atingir um patamar que você se sinta mais seguro em termos financeiros, tá? Eu vou deixar o link aqui do CP para você entrar para a maior e melhor comunidade de quem constrói patrimônio através do mercado imobiliário. É um lugar que você precisa estar se o seu assunto se interessa para você, finanças pessoais, investimentos, negócios e mercado imobiliário, tá? Acesse ali para você conhecer. E para você que empreende no mercado imobiliário, será que está valendo a pena você fazer incorporações através do segmento popular? Fazer aí algumas casas, 4, 5, 10 casas para venda, né, e vender através do Minha Casa Minha Vida? Pois bem, alguns anos atrás não estava mais valendo a pena. Teve uma enxurrada de muitas pessoas lá na, sei lá, 2008, 2010, né? Um dentista lá estava ganhando um dinheirinho no seu consultório, né? Sobrava um dinheiro, ele fazia o quê? 2, 3 casas para vender pelo Minha Casa Minha Vida, né? Lá valia muito a pena. Nos últimos anos deixou de valer a pena construir poucas casas por esses segmentos. Sempre falei para vocês que segmento popular era para profissionais nos últimos anos e não para amador. Por quê? Porque você tinha que ter uma gestão muito refinada dentro da sua empresa para controlar custos e você ainda assim ter lucro. Porque afinal aumentou muito o custo do terreno, aumentou muito o custo de construção, mas o valor de venda sempre permaneceu o mesmo. Então a sua margem de lucro, a diferença entre custo e valor de venda, né, ela quase que não existia mais, mas agora voltou a se tornar interessante. Por que você acha que nas últimas semanas MRV, Tenda, Direcional, Cury, Plano e Plano, todas essas empresas, essas incorporadoras que estão com capital aberto através da Bolsa de Valores, teve um aumento significativo no valor das suas ações? Exatamente porque o mercado percebeu que agora sim voltou a ser viável o segmento que elas atuam, que é o segmento popular, e que os próximos anos elas vão ganhar muito dinheiro, além de realizar o sonho das famílias, que é a aquisição da casa própria. Então, se os tubarões do mercado estão olhando para esse segmento, se o próprio mercado financeiro está olhando para esse segmento, está investindo nele, por que você não vai fazer isso também? Por que você não faz 5, 10 casas aí na sua região, ou seja, menos, se viável for, para você vender através do segmento popular, tá? Eu não atuo nesse segmento popular, tá? Eu gosto e atuo no segmento de alto padrão aqui em Balneário Camboriú. Foi o lugar que eu decidi, foi o produto que eu decidi viabilizar e eu quero me manter por aqui, mas se caso eu estivesse começando agora, eu olharia com muito carinho, com muita atenção
para o segmento popular. Inclusive, se você é membro lá da comunidade Domus, a gente vai gravar dentro desse semestre mais um curso para vocês de graça lá dentro, para você aprender sobre como viabilizar empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida, porque não é só sair por aí construindo qualquer coisa, existem estratégias, existe método, a Caixa não vai financiar qualquer bem, então você vai aprender sobre isso lá também, tá? Mas com certeza voltou a fazer sentido você viabilizar empreendimentos pelo segmento popular, e se você quer ingressar na etapa mais rentável do mercado imobiliário, comece pelo segmento popular, pode começar pelo alto padrão, pode começar pelo médio padrão, que é onde eu sempre recomendo também. O que eu estou querendo dizer é que agora voltou a ser viável os 3 segmentos para você ingressar para o mercado. Ou seja, não tem mais desculpa, aproveite o momento do mercado, essa nova onda do mercado imobiliário que vai surgir a partir dos próximos meses, e cai para dentro, porque do chão não passa, é seguro, é rentável e é onde você vai construir seu patrimônio, tá bom? Cai para dentro e conte comigo. Tamo junto.